Na cidade de Beirute, Zai Ouaj, de 12 anos, está fazendo seu exame médico antes de ser enviado para a prisão. Uma mulher etíope indocumentada, Tigeste, também está sendo presa junto com outras garotas de programa que trabalhavam para a mesma senhora. Ambos estão sendo levados a um tribunal, onde dezenas de novos repórteres estão esperando na entrada. Assim que chega ao tribunal, Zai se senta com sua advogada, Nadine, enquanto observa seus pais, Souad e Selim, sentados no lado oposto. Zai está cumprindo uma pena de 5 anos de prisão, porque ele esfaqueou um homem, mas essa não é a razão pela qual eles estão aqui hoje. Depois que Nadine explica que a idade de Zai é o melhor palpite do médico, porque ele não tem documentos. O juiz pergunta o que ele quer, ao que Zai diz que quer processar seus pais por terem lhe dado a vida. Então Zai começa contando sua história. Ele mora com seus pais e seus numerosos irmãos nas favelas de Beirute, mas ele não vai à escola. Em vez disso, ele ajuda sua família a ganhar algum dinheiro, por meio de vários esquemas, como usar prescrições falsificadas para comprar analgésicos. Eles esmagam as pílulas em pó e as encharcam em roupas, que depois levam ao irmão de Zai, que está na prisão, para que ele possa vendê-las a viciados. Zai também trabalha como entregador para Assad, que é o proprietário da família e o dono da loja de conveniência local. Assad está sempre dando coisas para ele e perguntando sobre a irmã de Zai, Sahar, mas ele as joga fora, e nunca as dá a ela para protegê-la de Assad. À noite, ele tem que dividir um pequeno colchão no chão com seus irmãos, enquanto tem que ouvir seus pais se ocupando atrás de uma cortina. Certa manhã, ele encontra gotas de sangue nos lençóis e mais tarde, enquanto vendia suco nas ruas com seus irmãos, ele percebe que os shorts de Sahar também têm manchas de sangue. Ele a leva para o banheiro de um prédio abandonado e enquanto lava sua calcinha, ele ordena que ela não conte a ninguém sobre sua menstruação, caso contrário eles a entregarão a Assad. Ele dá a ela sua camisa para vestir sua calcinha por enquanto, e mais tarde no trabalho, ele rouba alguns absorventes para ela. Sahar os joga no lixo depois de usá-los, e Zai a repreende por isso, prometendo que mostrará a ela uma maneira de escondê-los. À noite, as crianças vendem suco nas ruas também, e Zai faz questão de ficar de olho em sua irmã confrontando todos os homens que tentam flertar com ela. Durante o jantar, Souad discute com Selim porque ela quer que Zai vá para a escola. Eles dão material para seus alunos lá, e ele ainda pode trabalhar à tarde. Mas Selim tem medo que isso aborreça Assad, então ele apenas diz que vai pensar sobre isso. Zai continua a trabalhar todos os dias, lidando com todos os tipos de problemas como chuva e homens que passam por cima dele. Um dia, quando ele volta para casa, ele vê que há um monte de galinhas no apartamento, percebe que Sahar está usando um vestido e maquiagem, e Assad está conversando com seu pai. Ele rapidamente adivinha que eles estão prestes a trocar sua irmã por um dote e quer fazer uma cena. Mas sua mãe o proíbe e o manda para o quarto. Quando Sahar vem se sentar com ele, ele tenta tirar a maquiagem do rosto dela, mas é tarde demais. Os adultos já fecharam o acordo. Na manhã seguinte, Zai coloca algumas roupas em uma bolsa e diz a Sahar para se preparar para quando ele voltar. Primeiro, ele passa na loja de Assad e rouba alguns suprimentos fingindo estar retirando o lixo. Então ele verifica o preço das passagens de ônibus, fazendo com que o motorista aceite cobrar apenas uma se ele fizer sua irmã sentar no colo de Zai. Ele corre de volta para casa para pegar Sahar apenas para descobrir que eles a estão levando. Para entregá-la a Assad, Zai tenta impedi-los, mas Souad o dá um tapa enquanto Selim pega Sahar e a leva embora em sua bicicleta. Furioso, Zai começa a chutar a porta e Souad quer puni-lo por isso. Então ele foge também. De volta ao presente, Selim explica ao juiz que eles entregaram Sahar para dar a ela uma chance de ter uma vida melhor, e ele nunca pretendeu que as coisas terminassem assim. Ele só está fazendo o que foi ensinado porque um homem sem filhos não é um homem de verdade. Então a história de Zai continua. Depois que Sahar é levado, ele entra no ônibus sozinho. Em uma parada, um homem estranho vestindo uma fantasia de Homem-Aranha se senta ao lado dele, Sr. Arrout. Zai fala com ele durante o passeio, perguntando-se por que o símbolo em seu peito é uma barata e não uma aranha, e decide sair com ele quando percebe que sua parada é um parque de diversões. Como é cedo, o lugar está vazio, então Zai
explora a área e anda na roda gigante antes de encontrar um lugar para dormir. Na manhã seguinte, depois de comer a última comida que lhe resta, ele brinca com os diferentes jogos. E faz uma brincadeira que faz a faxineira, Tigeste, rir. Quando ele a encontra, ela compra comida para ele enquanto ele pergunta sobre possíveis empregos no parque. Mas ela não sabe de nenhum. Zayn começa a perguntar a todos os donos de barracas se eles precisam de ajuda, sem sucesso, fazendo com que Tigeste se sinta mal por ele. Mais tarde, quando está de serviço no banheiro, ela diz às pessoas que uma das cabines está fora de serviço, mas, na verdade, é onde ela esconde seu bebê, Jonas, porque ela não tem com quem deixá-lo enquanto trabalha. Quando é hora de ir para casa, ela esconde Jonas em seu carrinho de compras e percebe que Zayn a está seguindo enquanto pede comida. Tigeste fica com pena dele e o leva para casa com ela, dando-lhe um banho e compartilhando sua comida com ele antes de lhe dar um lugar na cama, de onde Zayn a observa esconder dinheiro dentro de um cachimbo. Na manhã seguinte, Tigeste dá instruções a Zayn sobre como cuidar de Jonas enquanto ela está no trabalho, e sai depois de desenhar uma marca de beleza em seu rosto para combinar com sua permissão falsa, que está prestes a expirar em breve, e ela não tem dinheiro suficiente para obter um novo ainda. Zayn e Jonas se dão maravilhosamente bem, e quando Tigeste volta para casa à noite, ela traz com ela algumas sobras de bolo que ela roubou do trabalho, fazendo parecer que ela estava tirando lixo. Eles comemoram o primeiro ano de Jonas enquanto comem e Zayn conta um pouco sobre sua família. De volta ao presente, Tigeste está conversando com o juiz, que a lembra que ela está algemada, porque ela não tem autorização de residência. Tigeste também conta um pouco de sua própria história. Ela trabalhou para uma madame por 6 anos, e foi embora quando se apaixonou e engravidou. Ela não podia permitir que os policiais encontrassem o bebê e o levassem para longe dela. Tigeste também admite que sim, ela estava nervosa por deixar seu bebê com um estranho nos primeiros dias, mas Zayn provou ser confiável, e ela nunca teria pensado que ele poderia matar alguém. Ela não culpa Zayn por nada pelo que aconteceu porque ela sabe como é a Aspro. A história continua com Tigeste visitando Aspro, o homem encarregado de forjar licenças. Ele quer cobrar dela 1.500 por isso, mas ela não pode pagar. Então, depois de alguma discussão, ele decide dar a ela um pequeno desconto e 7 dias para ela terminar, receber o dinheiro que está faltando. Ele também oferece para comprar seu bebê para enviá-lo a uma família melhor, o que ela obviamente recusa. Em casa, Zayn continua cuidando de Jonas, conseguindo até encontrar uma maneira de abrir uma escotilha para assistir a TV do vizinho enquanto Tigeste tenta encontrar uma maneira de conseguir o dinheiro que precisa. Ela pede um segundo trabalho em todos os lugares da cidade e chega a visitar o pai de Jonas, que não quer nada com eles. No final, ela não tem escolha a não ser vender seu cabelo. Depois de colocar esse dinheiro com a pilha do cano, Tigeste vai a um telefone público para ligar para sua mãe e pedir desculpas porque ela não poderá enviar o dinheiro este mês, dizendo que é porque ela está tendo aulas de inglês e não pode pedir sua senhora para mais. Enquanto ela está fora, Zayn verifica o cachimbo, mas descobre que Tigeste levou o dinheiro com ela. Os dois meninos adormecem juntos, mas na manhã seguinte, eles descobrem que Tigeste não voltou para casa. Zayn leva Jonas com ele no ônibus para o parque de diversões para perguntar sobre ela, mas ninguém a viu lá também. Um dos funcionários diz que ela pode ter ido ver Aspro. Então Zayn caminha até lá com Jonas em seus braços. Aspro também não viu Tigeste e tenta contatá-la por telefone, mas ela não atende. Então ele compra algo para as crianças comerem antes de saírem. Eles comem do lado de fora do mercado, onde Zayn conhece Maison, uma refugiada síria que também está tentando ao máximo sobreviver. Zayn dá a ela nomes falsos e diz a ela que Jonas é seu irmão. Então eles conversam por um tempo. Quando a noite cai, os dois meninos adormecem na varanda de uma casa aleatória, sem saber que todo esse tempo, Tigeste estava preso junto com outros imigrantes ilegais. Ela não conta aos policiais sobre seu filho para que eles não o levem embora também. E quando ela tem a chance de ir ao banheiro, ela aperta o peito para liberar o máximo de leite possível, e dá descarga no vaso sanitário não ser descoberta como mãe. No dia seguinte, os meninos voltam para casa. Zayn compra um pouco de comida com o único dinheiro que lhe resta, e rouba uma mamadeira do filho de um vizinho, embora tenha problemas para fazer Jonas beber dela.
Mais tarde, quando ele verifica a geladeira, ele descobre que todas as sobras ficaram ruins. Mas ainda resta um pouco de gelo, então ele serve em um prato com açúcar e divide com Jonas. Com o passar dos dias, as coisas começam a ficar desesperadoras. Ele consegue roubar alguns peixes, mas a galinha que ele tenta pegar escapa, e a casa está ficando sem água. Zayn decide roubar o skate do filho do vizinho e coloca um grande pote com Jonas dentro. Então amarra um monte de potes menores para arrastar o skate pela cidade, tentando vendê-los. Mas Son o encontra e o provoca por isso. Mas Zayn aproveita a chance para perguntar a ela sobre a ajuda alimentar que ela mencionou da última vez. E infelizmente, Son não pode levá-lo com ela porque é apenas para refugiados sírios. Mas ela fornece a ela algumas informações importantes. Ela partirá para a Suécia em breve. Porque a Aspro pode ajudar refugiados a cruzar fronteiras, mas custará dinheiro. Zayn começa praticando um sotaque sírio, e inventa uma história sobre ter perdido seu cartão de racionamento, para obter ajuda da Organização de Ajuda Alimentar. Então agora ele pode alimentar e trocar as fraldas de Jonas por mais alguns dias. Em seguida, ele decide que como a casa não tem água de qualquer maneira, ele pode vender o tanque. Então ele o leva a Aspro, que aceita comprá-lo. Depois de confirmar que ele pode levá-los para qualquer país que eles quiserem, desde que paguem. A Aspro se oferece para comprar o bebê para Zayn também, mas Zayn mente e diz que Tijesh está de volta. Então ele terá que perguntar a ela primeiro. Depois, eles vão a um lava-rápido e convencem os funcionários a deixá-los lavar a si mesmos e suas roupas lá. Quando eles voltam para casa, Zayn pendura as roupas para deixá-las secar, e de repente tem uma grande surpresa. Quando descobre que ainda há algumas prescrições antigas falsas em seus bolsos, ele não hesita e os usa para comprar analgésicos, que ele então esmaga e mistura com água, que ele mesmo trouxe do rio. Quando cai a noite, ele vai à cidade e vende doses dessa mistura, que é bem recebida pelos moradores, embora às vezes ele encontre problemas. Quando os homens não querem uma criança na área, todo o dinheiro que ele ganha, ele esconde no cano como a taigesta costumava fazer. Um dia, ele volta para casa e encontra suas coisas na rua e uma fechadura na porta. O vizinho diz a ele que o proprietário colocou lá, já que ninguém está pagando aluguel, e não importa o quanto zambata na fechadura com uma pedra, ela não vai quebrar. Isso significa que ele perdeu todo o dinheiro porque está preso no cano, perdendo toda a esperança e sentindo-se sobrecarregado pelo choro de Jonas. Zayn tenta abandonar o bebê no meio de uma movimentada rua da cidade. Jonas não vai ouvi-lo, porém, e não vai ficar em seu lugar. Ele continua tentando segui-lo, e Zayn continua colocando-o de volta. Depois de algumas tentativas fracassadas, Zayn o amarra com uma corda. Mas depois de apenas alguns segundos de sair, ele se sente mal pelo bebê e o traz de volta com ele. Chorando com o coração, Zayn vai ver Aspro e lhe dá Jonas em troca de ser levado para a Suécia. Assim, ambos podem ter a chance de encontrar uma vida melhor. Aspro encontra uma família para Jonas e envia Zayn a um cabeleireiro amigo dele para fazê-lo parecer decente para a identidade falsa. Ele também pede que ele vá para casa e pegue algum tipo de papel que diga quem ele é, para que Aspro possa usá-lo para forjar os novos depois de cortar o cabelo. Zayn volta para sua antiga casa. Ignorando seu pai adormecido, ele começa a vasculhar as gavetas, mas não encontra nada com sua identidade. Sua mãe chega então, e chocada ao vê-lo, dá um tapa nele por ter ido embora. Ela também acha a ideia de papéis risível, e acorda Selim para que ele possa ver isso. Selim fica furioso ao ver Zayn, especialmente quando ouve seu pedido. Então, depois de virar a mesa, ele mostra que tem apenas 2 tipos de papelada oficial, um despejo e uma nota de um hospital. Enquanto seu pai o sacode e exige que ele vá embora, Zayn pergunta quem foi ao hospital. E a falta de respostas junto com as lágrimas diz a ele tudo o que ele precisa saber. Sahar está morta, e ele sabe exatamente a quem culpar. Souad e Selim não conseguem impedir Zayn de pegar uma faca e sair correndo para fora de casa para encontrar Assad e esfaqueá-lo, pelo que ele fez com sua irmã. Zayn é preso e, após o exame médico, é enviado para a prisão local, onde as celas estão cheias de criminosos adultos e imigrantes ilegais. De volta ao presente, a próxima pessoa a testemunhar é Assad, que está em uma cadeira de rodas. O juiz não entende como ele pode se casar e engravidar uma menina de 11 anos. E Assad diz a ele que é como sempre foi feito no bairro.
E muitas avós na cidade que deram à luz nessa idade ainda estão por aí. Ele não percebeu que nada estava errado até que um dia Sahar começou a sangrar, então ele a levou para o hospital, onde ela não foi internada porque não tinha documentos, então ela morreu na porta do hospital. Voltamos ao flashback uma última vez para ver que Zayn e Tijesh estão sendo mantidos na mesma prisão, mas eles ainda não sabem disso. Um grupo de músicos vem visitá-los naquela noite, para tentar distraí-los com um pouco de alegria, e enquanto muitos prisioneiros apreciam e até dançam, Tijesh e Zayn não acham nada divertido. Algum tempo depois, quando os guardas chamam o nome de Zayn para sua transferência, Tijesh ouve e vai até os bares para ver o menino sendo levado. Mas ela tem um colapso quando percebe que Jonas não está com ele. No centro de detenção juvenil, Zayn é visitado por sua mãe, que lhe trouxe alguns doces e lhe diz que está grávida, também mencionando que o bebê se chamará Sahar. Enojado com a falta de remorso de Souad, Zayn diz a ela para não visitá-lo mais e joga o doce no lixo antes de sair. Mais tarde, à noite, seus colegas de cela estão assistindo a um programa que ajuda crianças necessitadas. Então Zayn liga e diz ao apresentador que está cansado de pais que negligenciam seus filhos. Então ele quer processar o dele. Seus companheiros de cela celebram sua bravura, gritando para deixar os meninos entrarem em outra cela sobre o show, o que logo faz com que toda a prisão cante o nome de Zayn. Na manhã seguinte, Nadine vem ver Zayn. Ela ouviu sua ligação na TV e quer ajudar. Isso nos leva de volta ao presente, onde Zayn diz que o bebê na barriga de sua mãe também viverá uma vida horrível como a dele. Quando o juiz pergunta a ele o que ele quer de seus pais, Zayn pede que eles nunca mais tenham filhos. Depois que o caso é encerrado, a polícia invade o armazém da Aspro e liberta todas as pessoas que ele havia escondido lá, incluindo Jonas, que é levado de volta à cidade para se reunir com Tijesh no aeroporto. Enquanto isso, Zayn é convidado a sorrir para que uma foto seja usada em seu primeiro documento de identidade.